Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa história que, olha, já inspirou milhões de pessoas mundo afora. É O Alquimista, do Paulo Coelho. A gente vai acompanhar a jornada de um jovem pastor que tem uma lição incrível para nos ensinar sobre a coragem de ir atrás dos nossos próprios sonhos. Então o livro já começa de um jeito surpreendente. A gente espera encontrar o herói, né? Mas não. A gente se depara com uma releitura da lenda de Narciso. E a sacada é genial. Nessa versão, o lago não chora pela beleza do Narciso, mas porque toda vez que olhava no fundo dos olhos dele, o lago conseguia ver a sua própria beleza refletida. É uma introdução super poética que já dá o tom de toda a história, sabe? Uma jornada que não é só pelo mundo afora, mas principalmente pra dentro da gente. E aí sim, a gente conhece o nosso protagonista. O nome dele é Santiago, um jovem pastor lá nos campos da Andaluzia, na Espanha. A vida dele é bem simples, sabe? E olhando de fora, parece até completa. Ele tem as ovelhas dele e a liberdade de andar por aí, um bom livro, é aquela vida segura, confortável, mas que está prestes a virar de cabeça para baixo. Só que essa paz toda é interrompida por um sonho que não para de se repetir. Nesse sonho, uma criança aparece e o leva até as pirâmides do Egito. E lá tem um tesouro escondido esperando por ele. E olha, isso não é um sonho qualquer. É como se fosse o primeiro chamado para a aventura, sabe? A primeira sementinha da ideia de que o destino dele pode ser muito maior do que só aqueles campos que ele já conhece. Inquieto com esse sonho martelando na cabeça, o Santiago vai procurar respostas numa cidade ali perto. E é lá, sentado num banco de praça, que um velho, todo misterioso, senta do lado dele. E, gente, esse encontro não é por acaso, não. O homem começa a falar como se conhecesse a alma do Santiago, revelando coisas que ele nunca tinha contado pra ninguém. Esse é o momento que vai mudar tudo. O velho então se apresenta, ele é Melquisedeque, o rei de Salém. E a aparição dele não podia ser em melhor hora. Sério, ele surge exatamente no momento em que a dúvida estava quase vencendo o Santiago. Sabe, quando ele estava ali, prestes a desistir do sonho e voltar para a vidinha segura de pastor. E é nesse momento que o rei apresenta a ideia central do livro, a lenda pessoal. O que é isso? Bom, ele explica que é a missão de cada pessoa aqui na Terra. Sabe aquele desejo que a gente tem desde criança? Aquela nossa verdadeira vocação? É isso. Antes do mundo vir e dizer pra gente o que é possível ou impossível. E aí vem talvez a frase mais famosa do livro todo. Melquisedeque ensina para o Santiago que quando se quer alguma coisa, todo o universo conspira para que se realize o desejo. É essa ideia de que a nossa vontade não está sozinha, ela está conectada com uma força muito maior que o livro chama de alma do mundo. Antes de se despedir, o rei conta uma pequena parábola para o Santiago. É a história de um rapaz que vai até um sábio para aprender o segredo da felicidade. O sábio dá uma colher para ele com 2 gotas de óleo e diz: "Ande pelo meu palácio, mas não derrame o óleo." Na primeira vez, o rapaz anda focado na colher e não derruba nada, mas também não vê nenhuma das maravilhas do palácio. Na segunda, ele se encanta com tudo, mas derrama o óleo. A lição é essa, né? O segredo da felicidade é conseguir ver todas as maravilhas do mundo, mas sem nunca se esquecer das responsabilidades, das 2 gotas de óleo na colher. Então, motivado por essa conversa com o rei, Santiago toma a decisão mais radical da vida dele. Ele simplesmente vende tudo. Vende as ovelhas, que eram o seu porto seguro, e com o dinheiro, atravessa o Estreito de Gibraltar e vai para a África. Agora sim, a jornada começou pra valer. Ele chega em Tanger e, nossa, é um mundo completamente novo. Dá para imaginar as cores vibrantes do mercado, os cheiros diferentes de temperos, o som de uma língua que ele não faz a menor ideia do que significa. É tudo ao mesmo tempo estranho e fascinante. E a esperança de encontrar o tesouro, naquele momento, parecia mais real do que nunca. Só que essa euforia toda dura pouco. Ele acaba confiando num cara que aparece se oferecendo para ser o guia dele até as pirâmides. E aí, num piscar de olhos, num momento de distração no meio do mercado, o cara some e leva junto todo o dinheiro do Santiago. De repente ele tá ali, sozinho, sem um tostão, num lugar completamente desconhecido. E aqui vem um ponto crucial da história. Nesse que é provavelmente o pior momento da vida dele, Santiago tem uma escolha para fazer. Ele pode se enxergar como uma vítima, coitadinho, traído e roubado, ou ele pode se ver como um aventureiro numa missão que acabou de encontrar um obstáculo. A perspectiva que ele escolhe aqui muda absolutamente tudo. E ele escolhe ser um aventureiro.
E o que um aventureiro faz, não fica chorando, ele age. Em vez de ficar se lamentando, Santiago dá um jeito de recomeçar. Ele arruma um trabalho limpando cristais numa lojinha de um comerciante local. Uma loja que, coitada, já estava bem esquecida e empoeirado. Só que o Santiago não se contenta em só limpar, não. Ele chega com uma energia nova. Primeiro, ele deixa todos aqueles cristais empoeirados brilhando de novo. Depois, ele tem a ideia de construir uma estante do lado de fora para exibir as peças e chamar atenção. E a grande sacada dele: começar a vender chá de menta servido naqueles copos de cristal lindos, o que fazia as pessoas entrarem na loja. Aos pouquinhos, ele vai dando vida nova para o negócio. É trabalhando com esse comerciante que ele aprende uma palavra muito importante: maktub. O comerciante explica que significa algo como está escrito. Mas não é num sentido de se conformar com o destino, sabe? É mais a ideia de que, quando a gente está seguindo a nossa lenda pessoal, as nossas ações meio que se alinham com um plano maior do universo. E aí tudo que acontece, até as coisas ruins, faz parte do caminho. E com muito trabalho e muita ideia boa, o Santiago não só recupera o que tinha perdido, como ele prospera. Depois de quase um ano trabalhando ali, ele junta dinheiro suficiente para comprar o dobro de ovelhas que ele tinha antes e voltar para a Espanha como um cara bem-sucedido. A prova foi superada. E agora ele está de frente para outra grande encruzilhada. Ele tem tudo o que precisa para voltar para a vida de antes, confortável, familiar. O caminho de volta para casa é seguro. Já o caminho para frente, em direção às pirâmides, continua sendo uma grande interrogação. E bem no momento em que ele está se preparando para voltar, acontece um sinal. As duas pedras que o rei Melquisedeque tinha dado para ele, Urim e Tumim, caem da bolsa dele. Elas ali no chão são um lembrete físico da promessa que ele fez, dos sinais que ele devia seguir e da lenda pessoal dele que ainda não tinha terminado. Aquele ano em Tanger, que começou como um desastre total, acaba se revelando uma lição e tanto. Ele aprendeu a ler os sinais, como aquela oportunidade na loja de cristais. Ele entendeu a ideia de que tudo é uma coisa só, que as ações dele ecoam no universo. Ele redescobriu a linguagem do entusiasmo e, talvez o mais importante de tudo, ele percebeu que o tesouro de verdade também está no caminho, não só no final. Então a escolha fica bem clara, né? De um lado, voltar para a Espanha, uma vida segura, familiar, com sucesso garantido, as ovelhas, o conforto. Do outro, seguir para as pirâmides, uma jornada para o desconhecido, com o risco de perder tudo de novo em busca do tesouro, de um sonho. E o Santiago toma a sua decisão. Ele entende que a vida de pastor vai estar sempre lá, esperando por ele se ele quiser voltar. Mas a chance de seguir a lenda pessoal, essa talvez não apareça de novo. E com essa certeza no coração, ele se junta a uma caravana que vai cruzar o deserto, rumo ao Egito. A jornada continua. E a história do Santiago, pelo menos até aqui, deixa uma pergunta no ar pra gente, né? A jornada dele é para encontrar um tesouro, mas a mensagem é para todo mundo. Faz a gente pensar nos nossos próprios sonhos, aqueles que a gente deixou na gaveta, nas jornadas que a gente fica adiando e na coragem que precisa para dar o primeiro passo. Então, a gente termina com essa reflexão. Afinal, qual é a lenda pessoal de cada um?